Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou bem feliz por mais uma vez estarmos juntos aqui, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Queridos, estamos viajando no mar de bênçãos, de aprendizado, de lições que Romanos capítulo 8, verso de número 28 nos dá. E hoje vamos a mais uma lição. E olha só o texto: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual a lição que nós vamos aprender hoje nesse texto? A lição de que esse texto revela que o nosso chamado, ele tem origem no propósito de Deus e não no nosso. E é por isso que nós podemos confiar, é por isso que nós podemos descansar. Deus não nos chama porque tenhamos algo a oferecê-lo. Deus não nos chama segundo alguma promessa que fazemos a Ele. Deus, ele tem o seu próprio propósito. Nós não sabemos quais são as características ou em que se baseia esse propósito divino. Tudo o que sabemos é o nosso chamado se conforma ao propósito de Deus e não ao nosso próprio propósito. Eu fui levado ao porto seguro de Romanos 8, 28, não porque eu fui caminhando sozinho para lá, mas porque o próprio Deus me levou lá. Eu só creio que todas as coisas estão cooperando para o meu bem porque Deus me fez compreender tal coisa. Deus não só planejou que eu entendesse isso, mas Deus executou esse plano para que eu viesse a entender isso, né? O John Piper, ele diz: nós podemos ver a força desse pequeno trecho, que é a parte que diz segundo o seu propósito. Ele diz assim, se olharmos outro lugar em Romanos, onde o termo aparece, a saber, Romanos 9:11, no contexto Paulo está tentando mostrar que nem todos os israelitas são verdadeiros israelitas. Verso número 6. Nem todos são filhos de Abraão só porque descendem dele. Verso de número 7 do capítulo 9. E a diferença se um é verdadeiro israelita ou verdadeiro filho de Abraão depende do propósito e chamado de Deus e não do homem. Ele vai dizer isso, pedindo para que observemos os versos 10 e 12 de Romanos capítulo 9. E não somente isso, mas também, aí ele vai dizer, a Rebeca, que havia concebido de Isaac, nosso pai, verso número 11. Pois não tendo os gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Verso de número 12, foi-lhe dito, o maior servirá o menor. O motivo dessa passagem é ilustrar pelo exemplo de Esaú e Jacó, que foram filhos gêmeos de Rebeca, a natureza do chamado de Deus. Jacó e Esaú estavam no mesmo útero. Eles tinham o mesmo pai. Eles não tinham feito nada, bom ou mal. E Deus concedeu seu favor a Jacó e não a Esaú. Por que Deus fez isso? Por que não esperar que eles crescessem e tivessem uma chance de mostrar qual dos dois teria mérito ou o que fariam diante de Deus? Por que Deus revelou a escolha dele antes de que esses meninos viessem a crescer? O verso de número 11 do capítulo 9, ele traz a resposta, e usa muitas das palavras de Romanos 8, 28. Olha só o que diz lá, o versículo 11 do capítulo 9 de Romanos. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. O chamado é incondicional de Deus e ele é livre de quaisquer méritos humanos. É o meio pelo qual Deus mantém o seu propósito eletivo. Se ele nos chamasse, os homens, ignorando os seus méritos, mas o fizesse baseado nisso, então o propósito divino da eleição ia cair por terra. O propósito do nosso chamado, ele está firmado em Deus. Ele tem origem em Deus e não em nós mesmos, e não em nossos próprios propósitos. E esta é a grande bênção revelada aqui em Romanos, capítulo 8, verso de número 28. Por isso, nós podemos confiar, nós podemos descansar em Deus, porque não fomos nós quem fizemos nada
por nós mesmos. Os nossos corações corruptos, frágeis, falhos, não iriam para Deus sem que Deus viesse nos buscar, sem que Deus viesse até nós. Então, podemos descansar em Deus. Podemos sim ter prazer em ler Romanos 8, verso de número 28, porque ele revela que o nosso chamado tem origem no propósito de Deus e não no nosso próprio propósito. Descansemos então em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele nos amou de tal maneira que se entregou por nós na cruz, sendo nós pecadores. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. Espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.